Olá, amigos de todo o Brasil! Começa agora mais um Super Feliz. No programa de hoje, vamos bater um papo super alegre, muito bacana com a cantora Denise Seixas. Ela é pastora também, então vai ministrar muito hoje na sua vida. Vai ser demais. Nosso programa Super Feliz está imperdível e tamo no ar. Fique conosco. Ela é cantora, é pastora, é compositora. Já dividiu conferências de adoração e louvor com grandes nomes da música cristã, como Ana Paula Valadão, Juliano Som, Thales Roberto, entre outros. Acaba de lançar o 6º CD de sua carreira, com muitas novidades e com a unção que há em sua voz, tem dedicado sua vida à música e à ministração da palavra, fazendo um trabalho abençoadíssimo. Hoje, no Super Feliz, a gente recebe a queridíssima, amada pastora Denise Seixas. Tudo bem, Denise? Obrigada por vir. Tudo bem. Eu que agradeço o convite. Demais. A gente conhece, né, já você do YouTube, de ver as pregações que acontecem na igreja, mas você também é cantora e compositora, Sim. Né? Então, como que surgiu a música na tua vida? Veio quando você se converteu ou veio desde antes, assim, da tua conversão? A história com a música é algo interessante porque eu vim de uma família onde meu pai era músico, compositor, compositor de samba enredo, samba de roda, então cresci ouvindo muita música, mas a minha experiência de começar a compor e a fazer música para Deus começou logo na minha conversão, porque eu me converti através de um louvor. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica foi o louvor que me impactou e me fez ter uma experiência forte com Deus. Olha, foi através da música. Foi através da música. E nesse momento você percebeu que você ia usar esse dom, né? Porque você tem afinação, né? Tem as coisas necessárias para que alguém cante na igreja, você tem, né? A desenvoltura para ministração também. Então, você já pensou que nessa hora você um dia seria ministra de louvor ou isso não passou nesse momento assim pela sua cabeça? A história de como tudo começou foi muito interessante, porque em 95 eu fiquei numa clínica evangélica e lá dentro eu... Uma clínica de recuperação, Isso. né? De Você já compartilhou seu testemunho, Sim. então muita gente sabe, se você não sabe, foi uma história de dependência química e ela ficou internada para se recuperar. Sim, a minha experiência com a droga, ela foi curta, mas ela foi intensa. E quando eu fui para a igreja a convite de uma vizinha, fui bem resistente, não queria ir. Tive essa experiência no momento da música na igreja, no momento do louvor. E aí resolvi sair de circuito e ficar esse tempo na clínica, que foram 9 meses. E um dia orando... Você morava no litoral, morava não é? Em Santos. Eu Em sou Santos. santista. E nessa clínica, na Praia Grande, um dia eu orei e falei, Deus, eu gostaria muito de aprender a tocar violão, porque eu já cantava, mas eu queria muito aprender a tocar violão. Quanto tempo nessa clínica? 9 meses. Olha, bastante, né? Fiquei 9 meses, que é o período determinado. E... Saiu de lá com o tratamento completo, assim, Sim, não é? Saí de lá... Porque eu digo isso porque muita gente sai antes, né? Não aguenta ficar 9 meses. Foi a melhor fase da minha vida, onde eu tive as experiências mais profundas e mais maravilhosas com Jesus. E ali, um dia orando, eu falei, Deus, eu gostaria muito de aprender a tocar. E um missionário começou a ensinar, né, as meninas a... Ele falou, senti de ensinar vocês a tocarem violão. Eu falei, meu Deus, tinha acabado de orar isso, pedir, aprendi a tocar com 2 notas que eu aprendi a tocar, eu já compus a minha primeira canção. Que lindo! Então, muitas das canções que eu vim gravando também no decorrer dos primeiros CDs também nasceram nesse lugar.
né? A composição, ela conta uma história, ela tem um propósito, né, maior, ela conta uma história que tem o poder de alcançar a música, porque a música, ela é um transporte, né? A música, ela te conduz a algum lugar. É verdade. Até músicas que a gente ouvia no passado, se a gente ouve, parece que nós entramos num túnel do tempo, verdade. porque a música, ela tem o poder de nos transportar para algum lugar. É verdade. Hoje a adoração, ela tem esse poder de nos transportar para o santíssimo lugar, para a presença de Deus. Né? É mesmo. E até eu, entrevistando a Priscila Alcântara, que é tua ovelhinha, ela, né, sua admiradora, te ama, fala Coisa toda hora de linda, você. é. A Priscila Alcântara me falou que você teve uma amizade com o Chorão, do Charlie Brown Sim. Jr. Estava no primeiro show dele. Sério? Em Porque ele é de Santos também, não é? Nossos amigos, nós tínhamos amigos, muitos amigos em comum. E que ela até comentou, aquela canção dele, que é Só os Loucos Sabem, Foi inspirada em é, você. Nós gravamos o nosso primeiro DVD no Citibank Hall, que é o Maior Amor. E nós temos lá na igreja 2 skatistas conhecidos, que é o Glauco e o Tarobinha, que eram amigos dele. E convidaram ele para ir no evento do Citibank na gravação. O Rodolfo, inclusive, gravou, Rodolfo Abrantes também, nesse dia. E ele foi. E ele foi muito tocado. E depois que ele saiu de lá, ele comentou com o Tarobinha. Eu fiz essa música depois do evento que eu fui lá da igreja, que é Só os Loucos Sabem. E um pouco antes dele morrer, o nosso presbítero foi atrás, foi conversar, foi tentar ajudá-lo. E foi uma perda, né, irreparável, assim, muito triste. Eu o conheci muito jovem, assim, muito garoto. Interessante, né? E a igreja, ela realmente precisa olhar para essas pessoas que são famosas, né? Porque muitas vezes a gente não fica um pouco talvez inibido de chegar num famoso e falar de Jesus, não é, Denise? Você percebe essa resistência, tipo, como se aquela pessoa, como ela já é bem sucedida, como ela tem dinheiro, como ela é famosa, como tem milhões de seguidores nas redes sociais, não precisa saber de Jesus. O que você pensa sobre isso? Eu vejo que quando as pessoas e muitos artistas, a gente pode hoje ver grandes artistas da música internacional, nacional, eles entram num circuito e num sistema onde a fama os escravizam de um jeito, a pessoa cria uma resistência, uma desconfiança de todos e de todos, que eu acho que, na minha opinião, a igreja precisava tomar um pouco de cuidado para quando recebe um músico de muito reconhecimento, trabalhar mais o discipulado, trabalhar mais as raízes do evangelho, porque às vezes chega uma pessoa conhecida e essa já é colocada muitas vezes num altar ou para testemunho e ela não tem estrutura muitas vezes para lidar com tudo aquilo. Né? E muitas vezes a cobrança da própria igreja começa a vigiar qualquer postagem daquele famoso que, na verdade, acabou de se converter, não Nós tínhamos uma pessoa, que eu não vou citar o nome, né, um músico que viveu uma situação assim. Ele é um músico secular, ele não era um músico gospel, é o trabalho dele. Mas houve muita perseguição num determinado momento, exatamente o que você disse. Cobrança de um comportamento impecável em tudo e às vezes até procurando aquela coisa, deixa a pessoa né, viver o processo. caçando assunto, Ficava vigiando, que eu vou aqui criticar ele, porque agora ele é crente, então ele tem que ser assim, assim, assado, ele tem que se enquadrar nesse padrão de comportamento e as isso afasta as muitas redes vezes. sociais, a rede social é cruel, ela não Demais. perdoa, né? As pessoas, elas julgam mesmo e apontam elas o dedo, massacram. São extremos, né? Exaltam demais ou massacram demais. Puxado, né? Difícil. Então fica aí a reflexão para você. A gente assiste agora um videoclipe que foi gravado em 2015 na Conferência Profética Bola de Neve em São Paulo e é da música Mais Perto, que transmite uma mensagem de busca ao Espírito Santo de Deus e o desejo de estarmos sempre cada vez mais perto de nosso Senhor. Confira, Denise Seixas, Mais Perto. Super feliz com Denise Seixas.
Denise, você, até pela tua história de vida, por tudo que você já viveu, pelo que você também se expõe, não é? Porque muitas pessoas que já passaram coisas semelhantes a você, às vezes não têm coragem de se expor. Ou, né, alguma coisa, alguém diz não se exponha porque eu não quero que você faça isso. E as pessoas ficam com medo, né? Você já sofreu preconceito por se expor dessa forma, por até compartilhar seu testemunho, as suas histórias, suas vivências de vida, até da fase, não é, em que você estava no mundo, tudo que você já, né, até serviu de aprendizado na tua trajetória. Eu aprendi com alguém muito importante na minha vida, que é Jesus, que ele foi um revolucionário contra o preconceito, né? Jesus Cristo, ele bateu de frente com uma sociedade extremamente preconceituosa em relação à mulher, em relação à prostituta, em relação a um enfermo, que esse muitas vezes era separado do meio dos outros porque ele era maldito. Então eu sou parecida com Jesus, eu não jamais teria algum tipo de vergonha de testemunhar, porque eu fui alcançada por um testemunho também. Por causa de um testemunho eu fui alcançada na televisão, inclusive, olha, numa madrugada. Então, de maneira nenhuma, eu não preciso temer a isso. Você me perguntou se eu já vivi preconceito. Quando eu cheguei na igreja, a igreja que eu me converti é uma igreja maravilhosa em Santos. A princípio, é tudo muito bonito, seja bem-vinda e tal. Só que com o decorrer do tempo, principalmente nos anos 90, ainda existia um preconceito muito grande em relação à mulher chegar com um filho. Eu era divorciada, eu tinha um filho e tinha passado por uma dependência química, né? Só que quando o nosso Deus ele começa a reescrever uma nova história, as coisas velhas ficam para trás. Eu fiz um programa lá na nossa rádio, do Bola, e foram muitos testemunhos de mulheres que me ligaram e falaram: pastor, eu fui abandonada, cheguei na igreja com um filho e não acreditava que eu poderia ser restaurada por conta do que eu vivi. E quando eu vejo a sua história, eu vejo que é possível acreditar que Deus restaura todas as coisas, e Ele restaura, porque Deus é bom, Deus não rejeita ninguém, não tem preconceito com nada e com ninguém. Eu acredito nisso. Maravilha, gente. É aqui o nosso Super Feliz. E agora, mais um lindo clipe com a Denise Seixas. Se chama Grito dos Aflitos. Uma música bastante impactante que traz uma mensagem de superação e transformação de almas através do poder de Deus. Confira, Denise Seixas, Grito dos Aflitos. Super feliz, Denise Seixas conosco. Ela que é a esposa do apóstolo Rina. Como é que é ser esposa de um apóstolo assim conhecido nacionalmente, né? Tão cheio de seguidores, influente também. Como é pra você? Vocês estão juntos há quanto tempo? 17 anos, vai fazer em agosto. É um desafio e tanto. Mas nós estamos assim, a gente tem se alegrado muito em Deus, em ver o que Deus está fazendo, né? A gente olha, a gente se alegra, mas ali ele é uma pessoa que me inspira muito na fé. Ele é um visionário mesmo e acredita, apaixonado por almas, apaixonado pelos perdidos e com uma visão de reino e principalmente uma visão de unidade, que é uma das coisas que eu mais admiro nele. Ai, que legal. É o Super Feliz e a gente vai agora então para um rápido intervalo, tá? Daqui a pouco tem mais Denise Seixas trocando uma ideia com o público que a segue, que a acompanha e com histórias que vão falar ao teu coração. Não sai daí, a gente volta já já.